Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Cristianismo e Judaísmo e Ra. Esse canal está crescendo, pode ter certeza que sim. Está indo a mais pessoas estão ouvindo a mensagem de Deus, né? E venha apoiar o nosso canal, dê um like para cima ou para baixo, um comentário, será bem-vindo. Entre no debate, participe, ajude a crescer, enriquecer com o seu conhecimento também esse canal, tá bem? Nós já estamos, hoje é novamente 11 de janeiro, como eu falei, amanhã será o estudo da nova revista, né? Da Escola Bíblica Dominical. Eu mencionei no vídeo anterior, vai falar sobre a influência judaica no mundo atual, no cristianismo, né? Em que aspecto nós devemos nos prevenir, nos cuidar, né? Certo? Mas também tem revelações importantíssimas. Eu comentei do reconhecimento da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, de que existem cristãos judeus e que eles não erram em continuar, né, aquilo que a Bíblia sempre os ensinou a fazer, né? Então, esse reconhecimento você vai ver no estudo. Se você preparou, vai preparar. Amanhã, dia 12 de janeiro, a segunda lição da Escola Bíblica, da nova revista do trimestre do ano 2025. Então, se você está vendo esse vídeo após essas datas, deve ter acompanhado o que eu estou falando, né? Aí confirma aí, dá um like, dá um comentário para saber se o irmão Jorge falou a verdade. Né? Ok. Vamos prosseguir o nosso estudo, tá certo? Hoje nós vamos estudar, ainda hoje, né? É a continuação, nós vamos terminar essa revista, As Promessas de Deus, tá certo? Eu não trouxe aqui a revista nova, já mencionei no outro vídeo. E a lição aqui é a número 11. Lição número 11, né? Dá para ver? Isso. As promessas de provisão. Provisão. Vamos entrar nesse comentário baseado em Mateus 6, versículo 25a. Mateus 6, versículo 25, que diz, vamos ver, Mateus 25. Eu trago aqui a revista maior, né? Tá bem? Mateus 25. Texto áureo. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto a vossos corpos, pelo que haver de vestir. Esta palavra é do Senhor Jesus, o que nós chamamos nosso Messias, nosso Cristo, o Rei, nosso Rei, o Rei dos Judeus também, é o Rei dos Judeus. E no livro de Mateus, capítulo 6, que é um dos evangelhos, são 4 evangelhos reconhecidos no Novo Testamento, além deles tem outros que não é reconhecido, é Mateus, um dos seus discípulos, que fala essas palavras. Aí você que é judeu, que não conhece, está ouvindo agora pela primeira vez esse comentário de Jesus. Eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A vossa vida, ponto aqui é a vida. Pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber. Nem quanto aos vossos corpos. Aí já é outra coisa. Um que mantém a vida. É a bebida e a comida. E pelo corpo, pelo que haver de vestir. Então são preocupações básicas que o ser humano tem. Mas ele destacou aqui algo em relação à sua vida. O ponto importante aqui é a vida. E o outro é o corpo. Vamos entender isso aqui, né? A verdade prática, vamos ver a verdade prática. A verdade prática diz assim:
O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? Ele cita aqui Jesus como sendo nosso amigo fiel. Ele cita Jesus, né? O amigo fiel. Mas vamos ver o que na verdade Jesus está se referindo aqui, tá? Vamos considerar a leitura bíblica em classe. Você que é judeu vai acompanhar um dos ensinos mais fundamentais, mais forte que tem na vida dos cristãos, que é o Sermão da Montanha. E o capítulo 5, 6, 7 é o Sermão da Montanha, famosíssimo, né? E ali você vai encontrar muitos ensinos de Jesus muito básicos e com um efeito poderoso naquele que ouve, certo? Mateus capítulo 6, vamos ler o versículo 25 ao 31, tá? Convido você a acompanhar na revista. Diz assim: por isso vos digo, Mateus 6, 25 a 31, Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto a vossos corpos, pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Versículo 28. Veja só as palavras de Jesus muito fortes. Preste bem atenção, o ensino que ele dá é muito essencial, é de excelência mesmo, viu? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, de pequena fé, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, né? Versículo 31, tá certo? Então, destacou até o 27 a questão da vida, e do 27, 28 a 31 a questão do corpo, né? Então, é muita coisa boa para se aprender aqui, para se explorar. Ele cita aqui o vosso Pai Celestial. Isso aqui é um ponto importante. Vosso Pai Celestial alimenta as aves dos céus. A gente vai entender plenamente isso aqui. Porém, aí eu vou para a questão da verdade prática, que sem dúvida o Senhor Jesus preenche todas as nossas necessidades. Mas se você ler Mateus capítulo 6, o próprio Jesus aponta como o Pai Celestial aquele que realmente atende às nossas necessidades. Hoje, pela nossa fé, nosso Senhor Jesus ele está vivendo a sua forma etirradã, né? E também a sua alma, Nefesh, junto com o seu corpo glorioso, porque até mesmo os espíritos têm um corpo para habitar. O seu corpo não é daqui da terra, não é mais aqui na terra, não tem mais Afar, Min, Hadamar. Tem um outro pó que forma um corpo desse ser celestial. E ele hoje, na condição elevada, ele pode nos ajudar, né? Ele está nos ajudando, cuidando de nós. Vamos para a introdução. Introdução ao estudo, né? Vamos lá. Introdução.
Nesta lição, estudaremos as promessas de provisões para o crente e suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nesta lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Veja o que o estudo acabou de falar, né? Uma coisa que nós estudamos muito nesse canal há pouco tempo, considerando a escola bíblica dominical, né? É sobre corpo, alma, espírito. Corpo, a gente estudou que é Min, Afar, Min, Hadamar, corpo. É a alma que representa Nefesh, né? Nefesh. E também o espírito, que nós vimos que isso aqui a revista não entende. Somente quem estuda hebraico, né, lê a palavra de Deus hebraico, que isso foi ensinado aqui nesse canal, que o espírito é o que a Bíblia chama de Et Hadam. Que significa, não tem assim tradução, mas Et significa a primeira letra hebraica e a última letra hebraica, o começo e o fim. Então, o começo e o fim está ligado ao nome Ha-Adam, ou Adão, tá? Então, o Adão, espírito, está anexado ele, o começo e o fim. Ou seja, neste mundo físico, Et Ha-Adam tem um começo e um fim. O começo está ligado ao começo do mundo. E o fim, quando o mundo também se acabar. Et Ha-Adam, né? Então, a revista não fala esse aspecto profundo. Está lá em Gênesis 2:7, considerado aqui no nosso canal. Veja lá o vídeo que eu falei corpo, alma e espírito, tá certo? E essa revista vai tentar abranger as necessidades do corpo, da alma e do espírito. Ele usa a expressão aqui, por isso, nesta lição estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito da inquietação e preocupações da vida. Vamos considerar o parágrafo 2, certo? Estamos bem avançados aqui. Parágrafo 2. Provisões das necessidades básicas. Provisões das necessidades básicas, tá certo? Aqui eu vou ter que mudar para outra página, né? Então lá. No Sermão do Monte, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, o jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa, preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso nosso Senhor afirmou, aí eu vou ter que passar para a parte aqui, né, que eu não estou mostrando, agora eu vou mostrar, né? Isso, e assim, por isso nosso Senhor afirmou, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, tá? Então ele ensina esses pontos importantes. Então, e é verdade, o Sermão do Monte, um sermão muito importante, ele cuida da nossa espiritualidade. No Sermão do Monte, ele fala a respeito da esmola,
você ajudar um mendigo que chega até você, não deixe as pessoas ver. Ele não quer que você seja uma pessoa que se apresenta quando você vai ajudar alguém que necessita, né? Olha aqui, eu estou dando isso aqui para esse pobre, para esse miserável, né? Ou você ajuda seu parente, seu fulano, ciclano que estão necessitados, estão empobrecidos, e você abre a boca, eu ajudei, eu ajudei, eu ajudei. Que isso também não deixa de ser interessante, todo mundo saber que você compartilha um pouco do que você tem. Isso é legal, muito legal saber que você dá, mas há pessoas que não querem mostrar, para que somente Deus saiba. Isso é o correto, né? Isso aqui é muito correto, sobre a esmola, não é o que a gente vai falar aqui, é uma necessidade. Agora, isso é tão importante quanto ao que nós vamos estudar, porque quando você doa, você dá, ajuda alguém que precisa de algo, você está demonstrando o poder da sua espiritualidade, compartilhar o que você tem, você ter compaixão de quem necessita. Isso aqui é você tirar do que você ganhou e dar a quem necessita. Isso é uma riqueza. Isso é isso não vai lhe fazer falta, porque o Senhor lhe proverá mais. Muitas vezes aquela vida que pede ajuda, aquela família que necessita, ela está precisando. E quem é a resposta das orações daquela pessoa é você que tem posses, né? É você que tem algo para dar. Então você é a pessoa usada por Deus para responder às orações, ao clamor de uma família. Então você passa a ser o instrumento de Deus na mão do Senhor. Então significa que muitas vezes nem tudo que você ganha é só para você. Deus quer que você também compartilhe com outras pessoas. Isso é fundamental na fé. Você dá, mas você diz assim: mas eu não tenho tanto para dar, eu não tenho nada, eu tô só até necessitado para ajudar. Vai uma dica que eu coloquei em vários canais aqui. Quando você não tem nada para dar, mas vamos dizer que você tenha pouco, ainda que você tenha pouco, você dê. Jesus explicou que aqueles que têm pouco, quando dão muito mais do que aqueles que têm. Porque você dá do que você divide o que você tem. Muitas vezes aquele que tem muito dá suas sobras. E é verdade, dá sobras. Mas não deixa de ser importante, é valioso. Mas você que dá, que não é sobra, às vezes tem mais valor do que aquele que dá o que é sobra. Tá certo? E quando você não tem nada para dar, né? Então, para você não perder a sua espiritualidade, na hora que alguém vem até você pedir ajuda, ou se você disser: ô meu amigo, eu não tenho, aí você vai assim entristecer aquela pessoa. Mas se você acrescentar essas palavras: meu amigo, eu não tenho, mas o que eu posso lhe dar é o seguinte. Aí você vai invocar o nome de Deus sobre aquela vida, sobre aquela pessoa. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te enalteça, que o Senhor Deus te tire do teu sofrimento e te dê bênçãos e vitória. Olha, quando você fala isso, você está invocando o nome de Deus em benefício daquela pessoa. Isso tem um poder espiritual maior do que ter materialmente. Agora veja bem, não quer dizer que você tendo materialmente, você falando essas palavras, significa que é a mesma coisa. Não, aí já é diferente. Você tem, não dá, e só quer dar as bênçãos espirituais, então isso vai mostrar para Deus que você é hipócrita. Você tem e pode dar, e não quer dar, aí já é uma coisa diferente e complicada para a sua vida espiritual. Dê, e depois de dar, ainda diga: Deus te abençoe mais. Aí bom, aí a coisa vai dobrada, né? Vai dobrada, né? Tá certo? Então, a questão de esmola, ela é uma questão espiritual. Ela é necessária para a nossa vida cristã. Temos o nosso coração pronto para ajudar quem precisa, a quem nos pede. O que pudermos dar, nós damos, tá certo? De coração, com muita alegria, porque estamos dando ao Senhor. Amém? Então, além da esmola, fala também sobre a oração, como nos comportar quando vamos orar a Deus.
A questão da humildade é fundamental para você se apresentar a Deus. E tem outras particularidades que as orações podem ser agradáveis a Deus, né? Quando você pede perdão, você lá diz assim, mas como eu tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Então, se alguém me ofendeu e eu perdoei, então isso terá peso na hora de eu pedir o perdão a Deus. Isso também é espiritual, é muita riqueza, né? E por último, a questão do jejum, que Jesus fala que você não mostre uma aparência de tristeza quando você jejua. Mas é difícil, irmão Jorge. Quando a gente faz um jejum, nossa cara fica murcha. O próprio Deus diz que quando a gente jejua, a gente parece aquela árvore que se enverga, se fica envergado, né? É um jejum. As plantas fazem isso. Quando o sol está muito forte, ela retém o líquido dentro de si e elas começam a murchar, né? É um jejum espiritual. Então, quer dizer para você que o seu jejum ele é importante, né? Faça um jejum de coração para Deus. Muitas vezes alguém faz um jejum para um propósito, não é errado, mas eu incentivo fazer um jejum de gratidão. Esse é melhor, tá bom? Então, tá bom, vamos prosseguir o estudo aqui. Mas existe outra necessidade, por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. A questão da nossa vida, isso aqui é uma coisa preocupante. Pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Vamos estudar. Provisões do alimento. Considero aqui. Provisões do alimento. Vamos lá. No versículo 26, Jesus faz referência às aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que, se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que Ele olha, vamos mudar, temos a certeza de que Ele olha, vamos passar para a próxima página, isso, temos a certeza que Ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, Ele sabe que não vivemos sem alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim mesmo, a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade, né? Ele cita aqui, por exemplo, já entrando no assunto, provisão de alimento diário, né? Olha, se você mora numa cidade próximo do campo, ou numa cidade, e você vê aquelas garças voando, né, para a lagoa, né? Várias lagoas, os pássaros do céu voando, de manhã cedo eles acordam e já vão cantando e voam, não sabe, mas parece que eles têm uma memória dos lugares certos, onde tem fruta, onde tem insetos, muitos insetos para eles comer, ou tem peixes, eles já vão para aquela região, mas eles não acumulam alimento na geladeira, né, lá no seu depósito, quilos e quilos para mim ter certeza que não vou passar fome, né? Eles acordam e comem naquele dia, comem muito, porque para voar precisa de uma grande energia, e eles comem bastante, o que podem, e voam. E depois, no final do dia, vão se agasalhar das árvores para dormir. Então, todos os dias isso se repete, o ciclo da vida deles, até que morram, né? Aí vem a pergunta, quem é que os alimenta? Não é Deus? É Deus. Quando vem uma friagem muito grande, Deus os manda para uma região que é quente, que é calor, eles já vão lá e vão encontrar alimentos, né? Então, essa visão do Senhor Jesus é uma visão crucial para um cristão que serve a Deus, porque Jesus diz assim, se Deus cuida dos animais, nós não somos mais importantes que os animais? A pergunta, né?
E claro que sim, né? Nós dizemos, claro que sim, nós somos a última criação do homem, a última criação de Deus. Esse animal é engraçado. Enquanto diz aqui que nós somos a última criação de Deus, o homem, a última criação, inclui aqui a mulher, as aves do céu é uma das primeiras criações. Está no quinto dia. Os seres que se movem no céu, no quinto dia. E também os seres que se movem nas águas, os peixes, né? Então, eu poderia dizer assim, esses são mais especiais do que nós, porque foram os primeiros seres viventes a ser criados com alma, né? Então, eles têm mais importância do que nós. Isso seria a lógica, né? Mas, na verdade, eles são muito importantes, as aves do céu. São muito importantes mesmo para a vida, para a natureza, para os céus, né? Para o desenvolvimento de florestas, são muito importantes mesmo. Ajuda a manter e sustentar a vida na terra. Deus cuida deles. Então, quando você enche seu coração do conhecimento de Deus, enche seu coração do conhecimento de Deus, você começa a perceber, a ter noção do tamanho do poder de Deus, de cuidar, de servir os seus servos. Nós acabamos de estudar o Salmo 91, que diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquela pessoa que diz no seu coração direito, Senhor, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. Quando você diz isso no seu coração, você está evocando o Senhor para que Ele cuide de você. E Ele cuidará de todas as nossas necessidades, coisa que os pássaros do céu, até o que se sabe, nós não ouvimos ele falar o Salmo 91, né? Mas eu acredito sim que há uma comunicação dos animais com Deus. Existe. Inclusive, existe também uma comunicação de Deus com os animais. Quando Deus ordenou certas coisas, Ele fez aliança com o homem sobre não trazer um dilúvio, e também fez uma aliança com os animais. Os animais ouviram a voz de Deus e entenderam, né, aquela mensagem que Deus lhes passou, que não traria um dilúvio. Veja lá em Gênesis, você vai ver que Deus fala, Deus trata os animais, a linguagem dos animais que só Deus pode entender, e Deus fala com os animais podem entender a mensagem de Deus, né? Muitas vezes nós humanos não somos capazes de obedecer à voz de Deus, mas temos que aprender a obedecer, assim como os animais obedecem. Ele cita aqui 1 Pedro 5,7. Nós vamos ver esse texto aqui, né? 1 Pedro 5,7 diz assim, né? Está aqui a Bíblia aberta já. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós temos uma comunicação aberta com Deus. Podemos falar com Deus o que nós necessitamos, e Ele cuidará de vós, de nossa necessidade. Eu acredito nisso, e você também deve fazer o mesmo. Nós vamos prosseguir o nosso estudo sobre provisão de vestimenta, tá? Provisão de vestimenta. Onde é que está? Pronto, está aqui. Vamos considerar. Da mesma forma, nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial as veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que necessitamos dele. Por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir, né? Muito importante
essa leitura que acabamos de fazer. Ele cita aqui vários textos que nós vamos considerar. No versículo 28 a 30 que nós vemos aqui, né? 28 a 30. Quanto ao vosso vestuário, por que andais solícito, né? 28 a 30. Ora, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, né? Que não compram nem produzem roupas, mas o Pai Celestial, né? Os veste de maneira bela, hein? E ele até no outro dia corta, joga no fogo e acaba com aquela beleza, né? Tudo que é bonito, verdejante, lindo, né? Aquela paisagem linda, verde, colorido, depois murcha, depois seca, depois é cortado, lançado no fogo, né? E ali se renova. Você vai lá para o mato, para as plantas, ele vem mais vigoroso, mais bonito. Quem é que veste essas plantas? Quem é que dá aquele belezamento, se não o próprio Pai Celestial, nosso Deus? E Jesus faz uma comparação. Não vestirá muito mais vós? Ele chega até a citar que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deste. Você quer ver uma coisa? Tem algumas plantas que parece que passou verniz, tão brilhosa, pintura mesmo, né? O verde, o vermelho, coisa maravilhosa, né? Então, muito mais Deus cuidará das nossas vestimentas. Aí ele cita aqui 1 Tessalonicenses 3, 10 e 11. Nós vamos ver. Pois bem, está aqui 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordeiramente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs, né? Olha essa palavra aqui do apóstolo Paulo, né? Se alguns não querem trabalhar, veja essa expressão, tampouco coma, né? Como é que diz assim? Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Eu vou abrir uma aspa aqui, preste bem atenção, que esse conselho, ele não é cristão. Não é cristão. Às vezes alguns membros da igreja não estão trabalhando, estão se dedicando à obra de Deus, à fé. Aí você não quer ajudar, diz que o irmão é preguiçoso, o irmão não quer trabalhar. Quando o irmão está dedicando a sua vida, a sua energia, à obra de Deus, às vezes vamos dizer até vive da obra de Deus, e você tem a coragem de dizer que esse irmão não quer trabalhar, também não deve comer. Errado. É errado. Você vai dar oferta a um mendigo na rua, que está lá abandonado, né? Você quer dizer, ele não quer trabalhar, por isso que estão na rua pedindo. Aí você fecha seu coração para não dar. É errado. Não julgue para não ser julgado. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Não julgue para não ser julgado. Você fecha seu coração para não ajudar aquele irmão, aquela irmã, porque você julga que ele não quer trabalhar. Então não deve comer. Errado. Tá com fome, irmão? Vamos comer. Dever do pão que você tem. Esse é o conselho de Jesus. Entendeu? Pediu, dê. Não negue. Não julgue. Ah, não quer trabalhar. Então essa é mais uma das frases que a gente vê do apóstolo Paulo aqui, que não parece vir do apóstolo Paulo. Parece que alguém colocou essa frase aqui, chamando até eles de desordeiros. Desordeiros na igreja, porque não querem trabalhar. Aí você vai logo dizer, não, então não come, não dê comida para ele. Errado.
É errado. Você deixa de ser misericordioso, você deixa de ser bondoso, porque julga que a pessoa não quer trabalhar. Errado. E aí a gente vê igrejas doentes, né? Negando as portas de ajudar os servos do Senhor, que trabalham para o Senhor, trabalham para o Senhor, confiando no Senhor, confiando no Senhor. E às vezes Jesus até chegou a dizer que quem der a essas pessoas um copo d'água, o seu galardão está seguro. Imagine um prato de comer, né? A gente não deve negar para ninguém prato de comer. Quem precisar, a gente dá. É melhor pedir do que roubar, viu? Seu irmão está pedindo, dê. Sua irmã está pedindo, dê. Se ele está sendo desonesto com você ou desonesta, Deus está vendo. E Deus retribuirá, mas você não deixe de receber a sua bênção por praticar o bem. Então esse texto de 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11 é mais uma daquelas passagens que aparentemente há uma corrupção no texto, não na carta inteira, no texto, porque esse texto não condiz com as palavras de Jesus, tá bem? Não condiz, viu? Aquele servo de Deus está precisando de comer, dê. A mulher dele está precisando de comer, dê. Os filhos dele, mas estão passando fome porque o irmão não quer trabalhar. Olha, pare, já está cometendo erro. Já é desculpa para não ajudar, tá certo? E o Senhor Jesus, ele julga você por isso. Eu conheço irmãos aí que negam, julgam as pessoas para não dar. Eu acho que esse aqui não merece, mas esse aqui merece. Cuidado, cuidado, porque quando você ajuda a todos, se você puder, de todos você vai ouvir uma palavra, sabe qual é? Que Deus o abençoe, muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Então você está deixando de receber as palavras sagradas, as palavras que vão te dar vitória. Guarda isso no seu coração, tá certo? Isso para que nunca falte para você, tá certo? Você ajuda e automaticamente Deus lembrará do que você fez e Ele lhe dará quando você precisar. Também você será julgado, tá certo? Então vamos atentar para esse texto, 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, que não parece ser um texto do apóstolo Paulo. Porque Jesus não dá esse conselho que está aqui para ninguém. Jesus não dá. Vá na igreja católica, a igreja católica romana, que tem voto de pobreza, e dá mão das pessoas pedir, vai pedir na rua, vai mendigar. Aí vai lá as freiras mendigar, vai lá os frades mendigar. Eles estão fazendo uma obra de Deus. Mendigar, pedir, né? Você vai dizer assim, não querem trabalhar, estão dedicando-se a Deus. E recebe como uma das suas instruções, mendigar, pedir mesmo. É esse texto de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, é como se fosse um texto bichado. Ele não condiz com as palavras de Jesus, tá? Dos 4 evangelhos. Vamos mais, para frente. Ele cita aqui 1 Timóteo 6, 8. 1 Timóteo 6, 8 diz assim: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Né? Então, Paulo disse, se você tem um dinheiro, ou se você tem um sustento, né? Hoje você comeu, bebeu e tem roupa para vestir, esteja contente, tá bem? Deus vai prover o que você precisa, o que você necessita. Quem vem para os caminhos do Senhor, deve confiar na existência de Deus. Então você que é rico, crente, poderoso, tem carro, tem empresa, esse aqui eu vou dar um conselho que é muito bom para igrejas grandes, prósperas. Olha, presta atenção. Esse conselho de Paulo aqui, tendo o que vestir, o que comer, esteja satisfeito.
Se o que você ganha dá para pagar as suas contas, cuidar da sua família, né? Sobra um pouquinho, ajude os ministérios pequenos, aqueles pastores de periferia, aqueles pastores que você chama de rebeldes, que não participam dos grandes ministérios, mas são ministérios independentes. Ajude, vá lá na periferia, pastor, venha cá. Eu sei que sua igreja aqui está com uma dificuldade financeira, quase não paga o aluguel. Vou ajudar aqui a sua igreja, receba essa bênção que Deus mandou. Faça isso, ajude o pastor ali. Aquele pastor, ele abriu mão de tudo para enfrentar bairros perigosos, onde tem traficante, usuário de droga, pessoas que precisam de ajuda. Eles estão lá para ajudar, para enfrentar os demônios mais poderosos dessa terra. Enquanto a sua igreja é grande, próspera, quase não entra demônio lá, assim, entra camuflado às vezes, né? Mas não entra assim com a forma como esses homens enfrentam. Onde famílias doentes, famílias graves problemas, poderosos problemas. Esses irmãos confiam muito no Senhor e o Senhor vem cuidando deles. Mas se você tem recurso, vá lá, ajude. Ajude esse ministério. Mostre sua gratidão a Deus e seja um instrumento de Deus para quem precisa de você, tá certo? Não negue seu coração a ajudar essas pessoas. Muito bem. Olha, nós já estamos com 41 minutos, tá certo? Já lemos esse e vamos para o segundo tópico. Eu vou dar uma pausa aqui. Já fizemos a introdução da lição número 11 e vamos terminar um outro vídeo, tá bem? Não esqueça de dar um like, tá? Ou para cima ou para baixo, um comentário. Ah, irmão Jóia, não sei comentar. Você que assiste, diga assim, qualquer comentário, diga a cidade que você é para a gente saber da onde, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, amém? Que Deus os abençoe.